Olá, meu amigo, olá, minha amiga, comunidade técnica da área de climatização, de ar-condicionado. Vamos conversar hoje sobre um assunto muito importante que você vai saber dar o devido valor. Vamos falar sobre fiscalização. O que nós temos que entender, o que nós precisamos saber para não ser pegos de surpresa por uma eventual fiscalização por parte das vigilâncias sanitárias do município, do estado ou até uma vigilância sanitária federal. Nós desenvolvemos na Abrava um guia para a fiscalização, para serviços de fiscalização, de perícia, de avaliação para sistemas de climatização, que eu vou passar a compartilhar com você para que você entenda o que é necessário em termos de documentação, o que são necessários em termos de práticas de manutenção, para que o PMOC tenha devida validade e que você não enfrente problemas, algum tipo de problema com a fiscalização. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Olha só, nós desenvolvemos aqui o Renabrava número 6, desde março de 2016, contando uma narrativa, contando aqui uma descrição dos serviços que são voltados para a elaboração de um guia de inspeção para sistemas de ar-condicionado. Esse documento, esse guia, foi elaborado lá na Abrava pelo Departamento de Qualidade do Ar e visa justamente orientar os profissionais que atuam na inspeção, fiscalização, auditoria, gerenciamento, correlatos, na verificação de higiene, limpeza e salubridade dos sistemas de ar-condicionado. Então nós buscamos definir rotinas de verificação, padronizando os procedimentos de inspeção para orientar os usuários sobre a importância desses procedimentos para o bom controle da qualidade do ar. São várias normas consultadas, portaria 3523, resolução número 9 da Anvisa, NBR 16401, as normas 14679 e 15848 com relação à inspeção e eventual limpeza do sistema de dutos, e a norma 13971 que dá os itens de manutenção programada para sistemas de refrigeração e ar-condicionado, que é a base do PMOC. Então nós queremos esse guia com estes conceitos. O condicionamento de ar é um processo de tratamento do ar em espaços confinados, em espaços fechados. Este guia, meus amigos, minhas amigas, ele é entregue a todos os fiscais das vigilâncias sanitárias que nós fazemos o treinamento e também está disponível gratuitamente para você no site da Abrava, no www.abrava.com.br. É só fazer o download desse documento. Esse processo, esse guia que nós criamos aqui, ele visa controlar simultaneamente o processo de ar-condicionado, né? Ele visa controlar simultaneamente temperatura, umidade, velocidade e renovação de ar para produzir ambientes equilibrados, isentos da maior parte das impurezas e dentro de níveis de tolerância de alguns poluentes que são listados na resolução número 9. O sistema de ar-condicionado, além de controlar a qualidade do ar, ele também prevê que deve existir uma renovação e uma diluição dos poluentes, e a maioria do material particulado ele pode ser removido desse ambiente através de uma filtragem do ar insuflado. A renovação, ela reduz, pela diluição, né, reduz a concentração no ambiente de poluentes gasosos, biológicos e químicos também, que são retidos tanto no filtro, como também a diluição de gases, como o CO2, ele é extraído do ambiente à medida em que fazemos a renovação de ar. A filtragem tem como função reduzir a concentração no ambiente destes poluentes e evitando assim a acumulação no sistema. Essas atividades de manutenção em sistemas de ar-condicionado são essenciais, visando a conservação e rendimento dos equipamentos, mas também traz o padrão higiênico mínimo para essas instalações.
de acordo com a norma 16401, parte 3, item 4. Este guia, além de trazer esses conceitos, eles mostram quais são os componentes que são objeto de atenção por parte da fiscalização. Então, nós descrevemos sucintamente o que é cada um desses equipamentos, tais como o compressor, serpentina do condensador, do evaporador, ventilador. Nós descrevemos também qual é o princípio de funcionamento básico de um sistema de climatização, de um condicionador a ar. E para isto, nós apresentamos alguns modelos dos tipos de condicionadores mais comuns encontrados no nosso mercado de ar-condicionado. Então apresentamos a fiscalização, o ar-condicionado de janela, com uma pequena imagem. Nós apresentamos aqui o split cassete, o multi-split, o equipamento portátil, o sistema VRF, sistema compacto ou self-contained, fan coil, inclusive as centrais de água gelada no caso dos chillers. Outro componente importante é a torre de resfriamento, que também foi objeto das nossas explanações junto às vigilâncias sanitárias. Com isto, nós visamos mostrar a todos os fiscais como que são o jeito, como é que é a cara de cada tipo de equipamento, para que exista uma orientação e que a fiscalização ocorra de uma maneira tranquila e justa, principalmente, não é? O nosso principal objetivo é que essas fiscalizações, quando existirem, elas transcorram dentro de uma técnica e dentro de um padrão, para possibilitar também que o mantenedor dos sistemas de climatização possam trabalhar dentro do que é esperado, sem surpresas. Também descrevemos aos fiscais, e está à disposição de todos, a cada um dos componentes que faz parte de um sistema básico de climatização. Por exemplo, o que são os filtros de ar, o que é um ventilador, como é que funciona um ventilador, o que é uma bandeja de condensação, né? Quais são as características dessa bandeja, como é que ela tem que estar, ela não pode ter sujeira, ela não pode ter acúmulo de água, não é? Nós demonstramos também como é feita a serpentina, tanto de condensador quanto de evaporador, o que são gabinetes de equipamentos, salas de máquinas, quais são os cuidados com essas salas de máquinas, por que elas têm que estar sempre limpas, por que só pode conter materiais relacionados ao ar-condicionado nas salas de máquinas, não é permitido vassouras, não é permitido pano de chão nem nada. Descrevemos como é que são feitos as redes de dutos, quais são os cuidados, como é que se faz uma avaliação no interior dos dutos e dos acessórios também, as tomadas de ar, os difusores e acessórios que possam integrar o sistema de climatização. Passado isto, essa pequena apresentação que faz parte do guia, existe um roteiro para a fiscalização por parte da vigilância sanitária. Ou seja, quando um fiscal for adentrar um cliente nosso e for exigir a vistoria do PMOC, quais são os documentos, quais são as avaliações que esse fiscal vai fazer? Primeiro, ele vai solicitar estes documentos. O próprio PMOC em si, o plano de manutenção, operação e controle. Ele vai solicitar a ART, anotação de responsabilidade técnica, como definido pelo CREA e CONFEA. Ele vai solicitar a planta ou projeto do sistema de ar-condicionado e também vai solicitar as análises de qualidade do ar climatizado. De posse desses documentos, ele vai fazer uma avaliação na situação desses documentos. Ele vai verificar se o PMOC foi elaborado de acordo com a portaria 3523. O plano de manutenção, ele pode ser variado, existem vários softwares, inclusive, de planos de manutenção. Entretanto, o PMOC é um plano de manutenção definido por uma lei, pela portaria 3523.
Então, o plano de manutenção de qualquer software que seja, ele deve ser apresentado de uma maneira padronizada, que é a que existe na portaria 3523, senão ele corre o risco de não ser aceito. Isto posto, o fiscal vai avaliar, verificar se tem um jeitão, né, da portaria 3523 e vai colocar aqui sim ou não, foi cumprido ou não foi cumprido. Ele vai checar estes itens em especial: a descrição dos dados completos da empresa, do mantenedor de ar-condicionado, número de ocupantes fixos e flutuantes, relação dos ambientes definidos com as respectivas áreas e carga térmica. Ele vai pedir vistas a ART, anotação de responsabilidade técnica, recolhida e dentro da validade do contrato, assinado por um engenheiro mecânico e segurança do trabalho, de acordo com o que o CONFEA resolveu, é uma determinação do CREA e do CONFEA. Ele vai solicitar vistas aos desenhos, vai verificar se eles estão organizados para consulta, se existe o as-built, ou seja, se o projeto corresponde ao que está instalado. Ele vai pedir para verificar também a documentação de todos os produtos utilizados no tratamento, limpeza e higienização de serpentinas e bandejas. Então eu recomendo que você guarde cópia das fichas de segurança, os FISPIC, dos produtos químicos, deixe anexado ao PMOC no seu cliente, deixe anexado ao PMOC anual ou mensal, e ele deve fazer parte da documentação do PMOC. Também verificar a autorização emitida pelo IBAMA em nome da empresa. Esta autorização para o ano de 2019 está caindo em desuso, visto que o IBAMA não mais vai emitir o Cadastro Técnico Federal para porte de gases. O fiscal também vai solicitar vistas aos relatórios semestrais das análises microbiológicas e vai verificar se esse relatório está de acordo com os dados do Inmetro, se ele segue a NBR 17025 e se as quantidades também estão de acordo com o que está descrito na resolução número 9 da Anvisa. Além disso, caso exista torre de resfriamento, o fiscal pode exigir o relatório semestral da análise de bactérias Legionella nas torres de resfriamento, além de exigir também a documentação do tratamento químico e biológico das águas de condensação. Então vejam, esse é um guia básico que a fiscalização vai seguir para poder verificar se o PMOC está de acordo. Além disto, o fiscal também ele pode fazer uma verificação visual, uma inspeção visual em alguns componentes, tais como filtros de ar, ventilador, bandeja de condensado, serpentinas, gabinetes, salas de máquinas, rede de dutos, tomadas de ar externo e torres de resfriamento, se existirem. Após a verificação desses documentos que nós vimos anteriormente, todos esses daqui, né, a RT, desenho, relação PMOC em si, com os dados completos, o fiscal ele vai fazer uma verificação no estado de manutenção de alguns componentes. Por exemplo, filtro de ar. Se são descartáveis, verificar se existe manômetro, diferencial de pressão. Se existir, verificar se o valor indicado está dentro da faixa de operação. Se ele estiver obliterado, ele tem que ser substituído. Ou no máximo, caso não tenha um manômetro indicador, ele tem que ser substituído a cada 90 dias, independentemente de estar saturado ou não. Para filtros laváveis, filtros permanentes, no caso de mini splits, a limpeza deve ocorrer mensalmente, assim como definido na resolução número 9 da Anvisa. Já o ventilador, caso seja possível, o fiscal irá fazer uma inspeção para verificar se o ventilador está ok com relação ao acúmulo de pó, ou seja, se ele está limpo. Não vamos nos esquecer que aqui se trata de uma inspeção visual, pessoal. Uma inspeção visual. Então o fiscal vai verificar se esses componentes todos estão limpos. Se o filtro está limpo, se o ventilador está limpo, se a bandeja de condensado está limpa, ou seja, se não existe acúmulo de água nessa bandeja,
se ela não contém matéria orgânica, se não há pontos de ferrugem, ou seja, se a bandeja de condensação está adequada. O dreno tem que estar também desobstruído, não contendo água, e a tubulação tem que ser sifonada. Também existirá uma fiscalização para verificar o estado de limpeza das serpentinas, tanto de evaporação quanto de condensação. É uma inspeção visual, assim como no gabinete, verificar se há pontos de corrosão, se o gabinete não está danificado, se ele não está com buraco, se não está com o seu isolamento térmico e acústico danificado. O fiscal também vai verificar se a sala de máquinas era um local de uso exclusivo do sistema de ar-condicionado. Não pode haver nem acúmulo de materiais e nem sujeira. Piso, paredes devem estar sempre limpos, deve conter um ralo sifonado, boa iluminação e espaço suficiente para correta manutenção. O acesso é restrito a pessoas autorizadas. Não é possível que pessoal da faxina ou pessoal de serviços gerais use a sala de máquinas para guardar materiais diversos, tais como vassouras, panos de chão, material de limpeza, material de pintura. É proibido e isto configura uma infração sanitária. O fiscal também vai verificar a rede de dutos, verificando se o duto possui portas de acesso. Ele pode pedir vistas ao interior do duto, verificar se existe acúmulo de pó. Caso exista, esse duto deverá ser limpo num prazo de até 30 dias. Outro item a ser verificado, a tomada de ar externo, que deve estar limpa com pelo menos filtro G1, de acordo com a norma 16401, e caso exista torre de resfriamento, esta deve estar limpa, sem presença de limo, algas ou matéria orgânica. A fixação do ventilador deve estar em bom estado de conservação e a água nunca deve estar transbordando da bacia da torre. Ou seja, pessoal, esse guia da fiscalização é um guia muito simples e ele visa eliminar problemas de interpretação errônea por parte da fiscalização. Este guia, volto a repetir, ele está disponível para todos nós fazermos o download no site da Abrava, no www.abrava.com.br. Você pode facilmente ter acesso a estas e muitas outras informações também através do nosso canal da Academia do Ar, no www.academiadoar360.com.br. Espero que você tenha gostado dessa pequena explanação sobre o guia de inspeção. É um fator muito importante porque percebemos que as vigilâncias sanitárias apresentam grande preocupação com a saúde e o bem-estar das pessoas de maneira geral, e os ambientes climatizados artificialmente podem contribuir muito para a boa saúde e o bom conforto térmico das pessoas, principalmente em espaços laborais. Espero que você tenha gostado dessa pequena explanação. Divulgue isso com seus amigos, faça o download dos documentos, mande a sua sugestão para nós da Academia do Ar 360, dê um like nas nossas mídias sociais, curte aí no YouTube, nos acompanhe no Facebook, nos acompanhe no Instagram, mande as suas dúvidas para a gente. Vai ser uma satisfação poder ajudá-lo nos seus negócios do dia a dia e também esclarecer as eventuais dúvidas que possam restar sobre a fiscalização e as atividades em geral do PMOC. Fiquem aqui com o meu abraço, tudo de bom, até a próxima oportunidade, pessoal. Até lá!